quando a gente fala em orientação a objeto, DDD, patterns, clean architecture, solid, esses assuntos aí são especialmente, assim, pelo menos para mim, tem um significado maior, sabe? Então, gosto muito de falar sobre isso. Cara, no final das contas, acaba tendo assim, eu acho que esse significado maior é que no final das contas que você sabe que se essas paradas não forem implementadas, se você não tiver um bom alicerce na hora que você está desenvolvendo software, ali você sabe que daqui 6 meses, você não precisa ser nem muito longe nos dias de hoje. Em 6 meses, 1 ano, o software ele é insustentável, né? Ainda mais quando o software ele começa a se tornar um software aí de grande porte, quando você tem ali uma empresa com um monte de departamento, áreas que falam línguas completamente diferentes, né? E você dá um único sistema e aí todo mundo tem que começar a se virar e acaba ficando perdido, né? E eu acho que nesses momentos o DDD, Domain Driven Design, acaba fazendo também muito sentido, né? E são conceitos bem atemporais, né? São coisas que já têm um certo tempo. Domain Driven Design, oficialmente, ele é de 2003, mas se você olhar para trás, a orientação a objeto é de 67. Então você tem muito movimento em direção à programação orientada a objeto, a padrões de projeto, a tudo isso já nos anos 80, 90, a própria linguagem Smalltalk, né? Então, eu acho assim que são coisas que nos desafiam. Todo mundo sabe que é difícil modelar, né? Não tem resposta certa. Essa acho que é o grande mistério de lidar com esse tipo de coisa, né? Porque quando você aprende um framework, não que não seja importante, uma linguagem, é tudo muito claro. Você usa essa biblioteca, você usa essa API, você tem esse resultado. Agora, quando você vai para o campo da modelagem, da abstração, quando você está numa empresa e cai aquele projeto no teu colo, numa folha em branco, e você tem que se virar para começar a fazer, eu acho que todo mundo fica com um pouco de receio, um pouco de insegurança, e quanto mais você estuda esses assuntos, eu acho que melhor você se sai. Nada substitui a tua experiência, né, de vários projetos, mas quanto mais você estuda, assim, mais seguro, mais confiante, quanto mais networking você tem, mais você conversa com as pessoas, sem dúvida nenhuma você vai reduzir as suas chances de errar, de seguir pelo caminho errado, né? Cara, agora indo um pouco mais pro lado do DDD, cara, o que eu vejo hoje em dia, né, assim, o DDD também é algo que teve muitas altas e baixas, né? Hoje em dia, principalmente por as empresas estarem crescendo muito, microserviços, áreas diferentes, sistemas diferentes, tendo que se falar e tudo mais, o DDD, vamos dizer, voltou no hype, né? Um tempo atrás, ninguém falava muito mais, hoje em dia a galera já tá falando pra caramba de DDD, mas uma coisa que eu acabo percebendo, cara, e eu acho que isso que talvez seja a grande confusão que acaba passando na cabeça de muita galera aí, tá? E eu não sei, na realidade, da onde que veio necessariamente essa confusão, tá? O grande ponto é que acabou se tornando algumas coisas do tipo: me manda um exemplo, aquele projeto ali usando o DDD. Uhum. E, cara, no final das contas, é o que você falou. DDD é algo que o foco dele, ele acaba tendo muito mais em modelar, entender o problema do negócio, te ajudar a entender o problema do negócio, do que necessariamente implementar. Apesar de hoje a gente vai falar aí sobre esses diversos aspectos do DD, inclusive, né, patterns que nos ajudam, né, a fazer os processos de implementação. O grande ponto de DDD, pelo menos na minha opinião, ficar à vontade aí para discordar, é que a implementação, o código nesse caso, o nível, o peso que eu dou mais ou menos o seguinte quando eu estou falando de DDD, e daí eu queria que depois você fizesse uma intro, e eu acho que talvez fique um pouco mais claro para a galera, né, nas divisões que normalmente eu acabo falando quando eu estou falando sobre DDD. Normalmente eu separo em 3 partes. Uma parte é linguagem, comunicação, definição de como que o DDD, né, como que essa linguagem universal que acaba sendo criada, linguagem ubíqua, vai funcionar, é algo que muita gente acaba ignorando, é uma das principais coisas. O outro ponto é como que é fazer a modelagem, que realmente é um super trabalho, e esse é o grande ponto, né, não tem
a maneira certa de se fazer, na realidade. Tem gente que às vezes manda uma mensagem no Instagram, manda um e-mail e fala assim, pô, Wesley, como é que eu modelo aqueles contextos? Assim, cara, velho, você tem que entender o problema da empresa e não tem resposta certa. E a outro, 1/3 da história, né? A outra terceira parte é que realmente são os padrões que é o processo de desenvolver. Então, quando a gente está falando de DDD, no final das contas, a gente não está necessariamente falando sempre de desenvolver software, né? A gente está muito mais pensando em como que a gente consegue modelar um software. Fala aí, como que hoje em dia está sendo a sua percepção aí de DDD? Show. Então, a gente desenvolve software sempre para automatizar coisas, processos que existem no mundo real, né? Esse sempre foi o nosso desafio ao criar software usando um computador, né? Desde o início da computação, as pessoas estavam interessadas em transferir de processos manuais, processos que muitas vezes para um ser humano eram difíceis, tanto que o computador era chamado aquela pessoa que computava, né? Que calculava, que acumulava. Foi quase uma transferência de responsabilidade. Então hoje a gente olha para a compra de um produto, para o cálculo de impostos, para solicitações de reembolso de um plano de saúde, a matrícula de um aluno, uma série de processos de negócio, e eles não são técnicos, eles estão no espaço do problema. Esse é o domínio, esse é o desafio que a gente tem que entender. A gente, enquanto profissional, tem que entender para poder implementar algo que atenda a essas necessidades. Esse é o principal desafio de todos. É que muitas vezes, e na maior parte das vezes a gente pega o bonde andando, a maior parte das pessoas aqui entra numa empresa, já existe o projeto, já existe o negócio. Eu já tive a oportunidade de começar a empresa do zero. Você vê isso com muito mais clareza, né? Por isso que eu digo assim, é uma experiência fantástica para todo mundo começar um projeto do zero, sabe? Se você puder ter essa experiência na sua carreira, em algum momento participe das decisões, participa da concepção, participa de todas as discussões que existem, porque, sem dúvida nenhuma, é muito enriquecedor. Então, o nosso desafio é sair do espaço do problema e ir para o espaço da solução. Então, entender esse negócio para que a gente possa não necessariamente focar na complexidade da solução. Muita gente começa assim, qual framework eu vou usar, qual linguagem, eu vou usar uma arquitetura de microserviços, eu vou usar... A gente falou de Kafka, né? Você foi lá no canal semana passada falar de Kafka, então eu vou usar Kafka. Mas peraí, antes disso a gente tem que realmente explorar isso, e o DDD ele começa justamente com essa abordagem, com essa discussão sobre como o software deve ser resolvido, e eu acho que isso que é muito fascinante no DDD, quando você olha para a abordagem que ele traz, para os princípios que ele traz, que não são só técnicos, mas principalmente de comunicação entre pessoas. Esse é um grande desafio. Então, eu me interesso muito pelo início, principalmente do DDD, quando a gente fala em domínio, quando a gente fala em modelagem estratégica. O que é isso? Esquece como você vai fazer. Agora começa a pensar em o que você vai fazer, né? Então tem um grande e-commerce que eu quero desenvolver. É um risco muito grande se eu desenvolver no mesmo lugar as responsabilidades de venda, de recomendação, de emissão de nota fiscal, de pagamento, de inventário e assim por diante, porque existe uma tendência da gente interagir com pessoas diferentes, que é o que a gente chama de domain experts, né? É aquela pessoa que sabe tudo sobre gestão de estoque, aquela pessoa sabe tudo sobre logística. Não é a mesma pessoa. O especialista na parte fiscal não é o mesmo de pagamento, não é o mesmo da contabilidade, e está longe de ser o da recomendação. Então, se eu junto tudo isso, eu caio no risco de ter o que a gente chama de Big Ball of Mud, né? Que é a mistura desses conceitos, a mistura das pessoas, e com isso eu já nasço assim, com um acoplamento, com complexidade excessiva no mesmo lugar. Então acho que tudo parte de uma boa modelagem estratégica, de um bom entendimento de domínio e de uma boa modelagem dos subdomínios, que são justamente essas partes que a gente quer resolver com o software, né? Partes do nosso problema. Você fala muito sobre isso, né? Eu já vi muito vídeo teu sobre os tipos de subdomínios que a gente tem. Sempre vai ter um domínio que é principal. Pô, eu estou no e-commerce, sem dúvida nenhuma, a parte de vendas é fundamental. É o meu subdomínio principal. Agora, nada impede de ter um RP que vai estar lá no meu domínio, um subdomínio genérico, que eu vou integrar eventualmente com
com a TOTUS, com a SAP, né? Com algum outro sistema. Eventualmente eu vou ter alguns subdomínios auxiliares de pagamento que eu vou optar às vezes ou por fazer ou por às vezes integrar uma parte. Então, esse mapeamento inicial ele é fundamental para qualquer projeto, principalmente, como você falou, projetos grandes, projetos mais abrangentes, com mais gente, com empresas maiores, com desafios maiores, né? Uma coisa que normalmente eu acabo normalmente falando e aquela história, né? Se você pensar bem, DDD não é uma coisa que acaba fazendo sentido, né, pro sisteminha que você fez pro seu tio que tem 3 CRUDs, né? Porque é só o seu tio que muitas vezes vai usar para controlar quantos, sei lá, pães ele vendeu no dia na padaria, né? Então, quando você começa a pensar nessa forma, a necessidade que aquele sistema está tendo naquele momento é muito clara, é muito única, é específica, é uma pessoa, não tem a linguagem que o sistema fala é daquela pessoa que está colocando, né? E na hora que às vezes a gente começa a pensar em organizações maiores, a gente começa a ter um problema que é o seguinte, né? A gente tem departamentos diferentes. E por mais que, vamos voltar no exemplo do e-commerce, a gente pense que, sei lá, todos os e-commerces são iguais, as estruturas organizacionais das empresas são completamente diferentes. E uma vez que você tem uma estrutura organizacional diferente, provavelmente a modelagem que você vai fazer do sistema vai mudar. Então não adianta eu falar que eu vou fazer um e-commerce usando o DDD para a empresa X, para a Magalu, né? E eu vou dividir os contextos, os módulos, vou criar toda aquela modelagem estratégica mesmo, da mesma forma como se eu fosse criar o e-commerce para o submarino. Por quê? Porque com certeza os departamentos da Magalu são diferentes da do submarino. Pode ter coisas em comum? Pode, mas as palavras, as pessoas que estão lá têm uma cultura diferente, têm formas de falar diferentes, têm formas de se expressar diferentes. Com certeza a necessidade dos sistemas acabam sendo diferentes. Então, por isso que não existe você chegar para alguém e falar, me dá um projeto aí de e-commerce baseado em DDD. Cara, DDD, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a coisa mais... Esquece o código completamente, né? E a gente, como programador, como a gente adora código, a gente pensa que a primeira coisa que a gente tem que olhar é o código. Mas, por incrível que pareça, DDD... principalmente para quem não quer entender de negócio, né? E hoje em dia, nós desenvolvedores precisamos estar alinhado com o negócio da empresa, e isso a gente já fala o dia inteiro, que nem um papagaio, sempre a mesma coisa. O que acontece? DDD, no final das contas, acaba sendo, para quem não gosta de entender problema da empresa, conseguir ser aquele cara que resolve problemas, entende do negócio, vê como que a empresa opera, vê como é que o tiozinho da contabilidade fala, né? O tiozinho da contabilidade fala, ele não fala nota fiscal, ele, sei lá, fala boleto fiscal. No sistema, você não vai fazer o tiozinho que está 50 anos na empresa falar nota fiscal, deixa o tiozinho continuar falando boleta fiscal. Você não vai falar pro tiozinho que ele tá errado. Senão os caras vão fazer boicote, né? E tem empresas que funcionários fazem boicotes nos sistemas novos porque os caras não se encontram no sistema. Então o DDD não é fazer as pessoas que estão na empresa se adaptarem ao seu sistema, mas sim conseguir criar sistemas que consigam se adaptar à estrutura organizacional da empresa. Né? Então, galera, quando a gente estiver falando com DDD, a gente não está falando em sisteminha normalmente pequeno, porque tem sistema que não tem, entre aspas, nem o que modelar. Não há aquela complexidade clara. Né? Agora, o Branas... Você descreveu a lei de Conway aí, né? Na verdade, que os sistemas eles tendem a espelhar a estrutura de comunicação das empresas. Exatamente, né? Lei de Conway, exatamente. Agora, quando a gente está falando em Domain Driven Design, a gente está falando de... desenhar, né, a aplicação guiada ao domínio, tá? Se eu pedisse para você definir o que na sua opinião é o domínio do negócio, o que eu tenho que nem aquela história, né? Se eu falo TDD, que não tem nada a ver com DDD,